Olá, tudo bom? Hoje eu vou te ensinar como reduzir o máximo possível de gordura visceral em 30 dias. Essa gordura visceral, abdominal, é uma gordura muito perigosa para o nosso coração, para o nosso fígado, piora o controle do açúcar do sangue, aumenta a inflamação do corpo e é muito importante que a gente controle ela, não só por questão estética, mas principalmente por questão de saúde. E em 30 dias a gente já consegue ter resultados bem promissores. Eu vou te falar tudo que você pode fazer para acelerar esse processo de forma saudável e de forma responsável. Você vai amar esse vídeo. Fique até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar se você sofre com essa gordura, você vem ganhando mais peso nessa região central. Escreve pra mim qual é a sua relação com ela, eu vou adorar ver o seu comentário. Primeira coisa que você vai fazer nesses 30 dias é diminuir o máximo possível, até mesmo chegar a eliminar o açúcar, doce, sobremesa, pão branco, macarrão branco, arroz branco, batata branca, todo tipo de carboidrato de alto índice glicêmico que vire muito rapidamente açúcar. E eu te digo isso porque o seu corpo não sabe, quando chega lá no sangue, se aquela glicose que chegou veio de um pão branco que você comeu ou de uma colherada de açúcar mesmo. Por quê? Rapidamente o pão, o macarrão, esses alimentos todos que eu já exemplifiquei aqui para você, se transformam em açúcar, em glicose pura, e a velocidade de absorção desse carboidrato é ultra rápida. E principalmente se você come uma quantidade significativa, você vai dar um pico de glicose rápido, porque esse alimento passa muito rápido do estômago para o intestino e do intestino para a corrente sanguínea. Quando seu cérebro vê, tem uma quantidade super grande de glicose ali. O que ele fala para o pâncreas? Olha, secreta insulina. Essa glicose está muito alta, você não pode ficar assim, até porque essa glicose excedente é ruim para o cérebro mesmo, para os vasos sanguíneos, para várias coisas. Então o cérebro organiza isso, manda o pâncreas secretar insulina para guardar, tirar essa glicose de dentro da célula. E aí ele joga aonde? Pensa, lá na gordura visceral abdominal, preferencialmente. Claro que pode ir para outros lugares também, mas principalmente se você come muito excedente calórico, muito carboidrato simples em grande quantidade, né, num curto espaço de tempo, isso é muito mais favorecido pelo pico de insulina que acontece. Então, essa gordura visceral se beneficia muito desses alimentos. Então, quando você retira todos esses alimentos no primeiro momento, o impacto é super grande. Isso não quer dizer que você precisa ficar fazendo uma alimentação sem carboidrato. Veja bem, a ideia não é essa. A ideia é você substituir esses carboidratos por carboidratos saudáveis, carboidratos de menor índice glicêmico. Então, ao invés de você comer um pão branco, você pode fazer um pão em casa mesmo. Eu tenho muitas receitas de grão de bico, de linhaça, com psyllium, enfim. Você pode substituir o macarrão, você pode substituir os doces mesmo. Eu tenho muitas receitas aqui no canal que vão ter um índice glicêmico muito melhor para você, muito mais favorável para prevenir o acúmulo de gordura abdominal. Eu vou deixar essas receitas aqui embaixo na descrição. Segunda coisa que você vai fazer, quando você for comer o carboidrato, você junta ele com um combo do bem, que é com proteína e com fibra. Então, ao invés de você começar o seu dia comendo um pão torrado com geleia e suco de laranja, que muitas pessoas comem isso, você vai substituir. Tenta fazer o seu pão em casa ou comprar um pão integral, realmente integral, em que os primeiros ingredientes sejam de fato integrais. Tem um vídeo aqui no canal ensinando como eu escolher um pão de boa qualidade, vou deixar aqui embaixo na descrição. E nesse pão você coloca o quê? Coloca uma fibra, uma proteína, uma gordura saudável para identificar o índice glicêmico. Então você pode botar um atum com cottage, fazer uma pastinha, pode botar um pouquinho de chia nessa pastinha de linhaça, fica maravilhoso. Se você não gosta de peixe, você pode substituir por frango, por ovo cozido. A ideia é que você sempre, junto com o carboidrato, consuma proteína, fibra e gordura boa para puxar esse índice glicêmico para baixo, para fazer com que essa digestão seja mais lenta, mais gradual e evite aquele pico de insulina que eu te expliquei antes. Já no almoço ou no jantar, o ideal é que você tente substituir o macarrão, a batata cozida, o arroz, por fontes mais saudáveis, o grão de bico, a lentilha, o feijão, a ervilha, a soja, são ótimas opções de carboidrato que você pode acrescentar. Lembrando de caprichar bastante na salada, na carne magra e na gordura saudável como o abacate, o azeite. Outro detalhe interessante que você pode acrescentar ao longo do seu dia, a linhaça, chia ou psyllium, porque eles são muito versáteis, eles entram bem no iogurte do café da manhã, eles entram bem por cima da salada,
Dá para você até preparar alguns pães, bolos, receitas mesmo com eles e tentar evitar esse consumo exagerado de carboidrato que muitas pessoas acabam consumindo, que é um carboidrato de alto índice glicêmico. Quando a gente pensa nesse combo, né, da proteína com a fibra, a gente está pensando também que essa proteína ajuda na construção e na manutenção da massa muscular, o que é excelente para o metabolismo, e que essa fibra ajuda muito na mucilagem, na saciedade, não só a saciedade momentânea, mas a saciedade prolongada também. Outra coisa que você vai tentar controlar nesses 30 dias é o sono e como você lida com o estresse. Parece muito engraçado falar disso quando a gente fala de diminuir a gordura visceral, mas a gente já sabe que o excesso de cortisol está intimamente relacionado ao aumento da gordura abdominal no nosso corpo, porque o nosso corpo interpreta a falta de sono, o estresse, como um perigo para o nosso corpo. Então, ele consegue fazer com que a gente secrete o cortisol, que é o hormônio da luta, da fuga, do perigo. E o que o cortisol faz? Esse hormônio é um hormônio que pensa em sobrevivência. Então, pensa comigo, quando seu corpo quer sobreviver, ele quer o quê? Economizar energia. Como é que ele economiza energia? Queimando músculo, que é tudo que você não quer. E como ele acumula mais energia para garantir que você vai viver mais tempo? Em forma de gordura. Então, quanto mais cortisol você tem no seu organismo, mais difícil fica para você diminuir a gordura visceral. Tem ainda a questão que um sono ruim altera a secreção dos hormônios da fome e da saciedade, como a grelina, que é o hormônio da fome, e a leptina, que é o hormônio da saciedade. Então, se você dorme mal, você tem mais dificuldade de fazer boas escolhas alimentares no dia seguinte. Isso está cientificamente comprovado, não é força de vontade, é fisiológico. E tem a questão também de você dormir mal e não conseguir treinar na mesma intensidade ou treinar de todo, né? A gente fala assim, ai não, tô muito cansado, tô muito estressado, nem vou pra academia porque eu não vou perder tempo com isso, já tô exausto. Então, tudo isso está muito interligado. Eu tenho uma playlist aqui falando como dormir melhor, que está relacionado com o que você pode comer ou não nesse momento próximo do sono. E está relacionado também com o que a gente chama cada vez mais, né, de higiene do sono. Mudanças que você pode fazer no seu dia a dia, na sua casa, na sua roupa de cama, na rotina, no sono, na temperatura, que ajudam cientificamente a melhorar o seu sono. Eu vou deixar essa playlist aqui embaixo. E também tem uma playlist de ansiedade e estresse sobre como a gente pode, com mudanças de hábito, estilo de vida e de alimentação, tentar diminuir um pouquinho dessa ansiedade que está acometendo tantas pessoas. Hoje em dia eu vou deixar essas playlists aqui embaixo para te ajudar. Se você quer ajuda para controlar o açúcar do sangue, emagrecer e diminuir a inflamação, dá uma olhada no link para os meus 3 desafios, um para cada uma dessas questões que eu vou deixar aqui embaixo. Cada um desses desafios tem 10 dias e todos os dias você recebe receitas, cardápios e dicas. Todo mundo tá adorando, dá uma olhadinha. Outra coisa que você tem que prestar atenção são as calorias invisíveis, ou seja, aquelas coisas que você não tá percebendo, mas que estão somando carboidrato, açúcar, glicose e caloria no seu dia a dia. Essas calorias muitas vezes estão em calorias líquidas, no suco, na bebida, no energético, no iced tea, no mate da praia, enfim, aquele suco que parece um suco de caixinha, mais natural, polpa de fruta, mas aquilo ali altamente processado, industrializado e concentradíssimo em calorias. Cuidado também com a bebida alcoólica, porque muitas pessoas esquecem que ela é muito calórica. E a bebida alcoólica tem 2 problemas, porque 1 grama de álcool tem 9 calorias, ou seja, tem mais caloria, tem 7 calorias, desculpa. Tem mais caloria do que o pão, do que a carne, que a gente sabe que a proteína e o carboidrato tem 4 gramas de caloria, 4 calorias por grama, desculpa. O álcool tem 7 calorias por grama e as gorduras têm 9 calorias por grama. Então você vê que o álcool é bem calórico, né? Só ele por ele. Mas ainda tem a questão também metabólica, porque dependendo da bebida alcoólica que você consome, uma batida, um coquetel, uma cerveja, vai ter o açúcar além do álcool. E aí é uma receita para o caos, né? A gente sabe que o fígado não gosta de álcool. Isso aí, ó, é verdade cientificamente comprovada. E a gente sabe que o excesso do consumo do álcool aumenta muito o acúmulo de gordura intrahepática ao redor do fígado, esteatose hepática, que é um marcador de inflamação para o nosso corpo e aumenta mesmo o acúmulo de gordura na região visceral. Inclusive, é muito comum a gente conhecer pessoas que bebem bastante bebida alcoólica e tem a barriga bem protuberante e o braço e a perna fininhos. Então, o ideal é que você evite consumir calorias líquidas. Os melhores líquidos para você consumir são a água, chá e café sem açúcar, uma limonada sem açúcar, né, com adoçante, talvez se você queira,
ou até mesmo as águas flavorizadas, em que você pega uma água, bota bastante gelo, pepino, hortelã, um limãozinho espremido, fica uma delícia. Outra coisa super importante nesses 30 dias é você fazer exercício físico. O exercício realmente ajuda muito. O exercício melhora o gasto energético, a sinalização metabólica. Claro que assim, existem exercícios que são mais eficazes, né, para diminuir a gordura visceral propriamente dita. A caminhada, ela melhora o gasto energético, melhora a glicemia e melhora a sensibilidade à insulina. Então, ela é uma coisa muito interessante porque é muito mais fácil você começar, se você não faz nada, pela caminhada. Começa com 20 minutos, caminha na rua, porque quando você caminha na rua, você tem que voltar para casa. Então, se você foi 20 minutos e voltou 20, já deu 40 e você nem percebeu. Então, vai fazendo aos poucos, assim. Se estiver muito difícil no começo, vai 10 e volta 10. A questão é que seja gradual, mas consistente, para você ter benefícios. Claro que o treino de força, né, o treino de musculação, ajuda demais, porque ele aumenta o tecido muscular, que é o tecido mais metabolicamente ativo que a gente tem. Ele usa a glicose, ele capta a glicose independente de insulina, melhora o metabolismo, muda a composição corporal. Então, quanto mais músculo a gente tem, mais acelerado o nosso metabolismo e menos acúmulo de gordura, né? São vias contrarreguladoras. Então, o anabolismo muscular diminui o acúmulo de gordura no nosso corpo. Então, claro que o ideal é que você faça isso sempre, preferencialmente com acompanhamento de um profissional de educação física e liberação de um médico para ter completa segurança com relação a isso. Tem um tipo de exercício que está cientificamente comprovado como o exercício que mais consegue mobilizar a gordura abdominal, que é o HIIT, HIIT. Ele nada mais é do que um treino intervalado de alta intensidade, ou seja, você vai intervalar um alto estímulo para o seu organismo com pequenos momentos de descanso para você conseguir ter uma mini recuperação. E aí você pode fazer algumas séries dele no seu treinamento. Esse exercício mobiliza muita gordura abdominal e ele tem um extremo gasto EPOC, ou seja, ele continua queimando gordura muitas horas após o treino. Então, se você tiver um mínimo treino, né, já tiver minimamente treinado, vale muito a pena você buscar fazer o HIIT. Existem hoje em dia vários canais no YouTube, vídeos de professores de educação física prescrevendo vários tipos de HIIT, inclusive para iniciantes, com apoio. Eu acho que se for o caso, se você tiver liberação, vale a pena você dar uma olhada e começar a fazer em casa mesmo, sem nenhum equipamento, é bem prático. Outra coisa que é muito importante nesses 30 dias é você cuidar da sua saúde intestinal. A gente sabe que o nosso intestino, quando tá bem nutrido, quando tá funcionando direitinho, conversa com a fome, com o metabolismo, com a glicose, com a inflamação. A gente sabe que o que prejudica muito a saúde intestinal são os ultraprocessados, o excesso de consumo de açúcar. Quando uma alimentação é baixa em fibra, quando tem pouca comida de verdade, sabe? Tem muita comida industrializada. Isso vai causar em você, provavelmente, pior função intestinal, mais inflamação, o que pode levar à resistência à insulina também. Então, o mais interessante é que, mais uma vez, você pense nas fibras. As fibras têm aquele papel que eu te falei antes, de melhorar a questão da secreção de insulina e a liberação do alimento do estômago para o intestino, mas elas também agem como prebióticas, ou seja, elas agem como alimentos para as bactérias boas do intestino. As bactérias ruins adoram consumir açúcar, mas as bactérias do bem adoram consumir a fibra. E elas fermentam lá e geram os ácidos graxos de cadeia curta, como o butirato, por exemplo, que é excelente para diminuir a permeabilidade intestinal, melhorar a inflamação intestinal, que é tudo que a gente quer nesse momento, né? Então, melhorar a saúde intestinal ajuda como um todo a diminuir a gordura visceral também, porque muda marcadores inflamatórios. Então é muito importante. Eu tenho uma playlist aqui falando mais sobre alimentos e intestino. Eu vou deixar essa playlist aqui embaixo para te ajudar de forma complementar também. Outra coisa que é super importante você conseguir controlar nesses 30 dias para ter resultados logo é conseguir ajustar a sua rotina e ter um mínimo de planejamento. Quando você não consegue minimamente organizar o que você vai comer, que horas você vai dormir, que horas você vai fazer o seu exercício físico, fica tudo muito solto e muito mais fácil você derrapar. Então lembra que você pode tirar um dia na semana, se você não gosta de cozinhar, e pré-preparar alguns alimentos, deixar já organizado na geladeira, no freezer. Eu tenho muitas playlists aqui com muitas receitas de café da manhã, e lanche, e de almoço e jantar que podem te ajudar. Tem de petisco, tem de pizza, tem de doce, tem de tudo. Então eu vou deixar muitas playlists de receita aqui para te ajudar. Se você puder, faz o seu próprio cardápio. Não precisa ser uma coisa super elaborada, mas, por exemplo, segunda, quarta e sexta eu vou comer isso de café da manhã. Aí na segunda eu vou comer isso de almoço, isso de lanche, isso de janta.
para você visualizar, porque se você não organiza minimamente a sua rotina, quando você vê são 3 da tarde, você não levou nada pro lanche, tá comprando uma coxinha ou comendo um biscoito recheado na mesa do escritório, ou tomando um café com um bolo numa padaria que você parou. Então é muito importante que você tenha consistência, que você tente fazer o máximo possível as suas receitas, porque você vai saber o que foi ali, quanto foi ali, você consegue controlar mais os ingredientes, a quantidade, fica muito mais fácil de você ter um segmento, né? Isso também se aplica, como eu te disse, à prática do exercício. Bota mesmo um compromisso, como se você tivesse um personal trainer te esperando. Vai ser 3 vezes por semana nesse horário. Boa, então vai ser nesse horário. E o sono também. Marca um horário para dormir. Hoje em dia no celular você já pode deixar um alerta. Tipo assim, baixar as luzes, diminuir o barulho, melhorar a temperatura corporal, para você já conseguir entrando nesse modo de sono, sair do celular, né? E conseguir já melhorar essa parte também. Organização é sempre muito importante. E a gente se beneficia muito disso. Me conta aqui embaixo, então, quais desses benefícios mais te estimulou e quais deles você vai começar a colocar em prática hoje mesmo. Depois de 30 dias você volta e me diz aqui quanto você conseguiu perder de barriga. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar sua curtida no vídeo, isso me ajuda muito. Compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.